Como anda a sua relação a dois amorosa? Vamos falar sobre alguns comportamentos. Parecem inofensivos, mas eles maltratam muito a relação a dois. E a relação a dois pode ser uma relação de casamento, pode ser uma relação em que as pessoas vivam juntas, enfim, mas que há um comprometimento amoroso. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que certas coisas, são coisas bobas, não há problema nenhum, isso aqui não vai prejudicar a relação, e claro que no primeiro momento não prejudica mesmo, mas quando aquilo vai continuamente, vão machucando a relação, vão comendo as beiradinhas da relação, até que a gente tem uma crise. Então eu vou falar de 4 coisas que vale a pena vocês prestarem atenção e ver se isso se aplica à relação de vocês, se vocês sentem a mesma coisa. Claro que deve ter muito mais coisas do que essas 4 que eu vou falar, mas é somente para a gente começar a pensar. A primeira delas parece uma coisa óbvia, e é mesmo óbvia, mas que ela causa muito desgaste, e todo mundo até certo ponto faz isso, que é essa necessidade que a gente tem de moldar o outro à nossa imagem e semelhança. A gente quer dizer para o outro o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer, o que ele tem que comer, o que ele tem que vestir, ou seja, a gente quer dizer para o outro, eu quero que você seja assim. Quando diz respeito à individualidade, é uma coisa muito séria, porque há muitas pessoas que vivem junto com outras e mantêm internamente, dependendo do temperamento da pessoa, tem pessoas que aguentam muito tempo, não gostam de conflito. Essas pessoas tendem a se deixar, muitas vezes, serem manipuladas por outras. São pessoas que vão guardando, quando chegam mais na frente, às vezes dão uma notícia inesperada de que, olha, estou me separando, não quero mais vir com você. Tem uma reação que para o outro é uma reação altamente inesperada, porque diz, nossa, você nunca disse que não gostava disso, você nunca se opôs às coisas que eu propunha, como é que agora você diz que não gosta? Pois é, porque a pessoa também teve parte nisso. Ela se deixou ser regida pelo outro. E por que você não propõe? Não, eu não vou propor porque isso vai dar em briga. Então termina não propondo. E aí o que acontece? A pessoa vai perdendo espontaneidade dentro da relação. E isso vira uma prisão. Claro, gente, isso aqui que eu tô falando é algo construído pelas duas partes. Porque há pessoas que adoram que exista uma outra para elas obedecerem e fazerem exatamente o que a pessoa manda elas fazerem. Então, há pessoas que gostam de ser mandadas. E aí elas ficam. Só que a conta vem, porque emocionalmente ninguém suporta isso muito tempo. Então, essa é uma primeira dica de que é importante ficar atento sempre à opinião do seu parceiro ou da sua parceira. Que vocês decidam juntos, que mesmo que o outro diga assim, olha, por mim eu não iria, mas eu estou indo por você, valeu isso, é melhor do que concordar com tudo para depois vir com uma listinha de coisas que não foram feitas do jeito que ele gostaria ou ela gostaria que tivesse sido feito. A segunda dica é uma dica que tem a ver com o jogo de poder que toda relação amorosa tem. Infelizmente, quanto mais maturidade você tem, menos você quer ter poder. O que é ter poder? Eu quero sempre ter razão. Eu quero sempre ter a última palavra. Eu quero sempre sentir que estou no controle. Há uma espécie de cabo de força, né? Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Quando você vai adquirindo mais maturidade, não é que você concorda para você ficar quietinho porque você não quer o embate. Você aprende a discordar e a concordar. E aprende uma coisa importantíssima, que talvez aquela discussão que está acontecendo, aquele embate que está acontecendo tenha que ser adiado. Pois é, gente, às vezes a gente tem que postergar certas discussões. Às vezes a gente tem que entender que a temperatura está subindo. Então a gente vai jogar água fria e vai voltar em outro momento para discutir o assunto. A gente não vai desistir de falar sobre o que tem que falar, mas a gente pode escolher o momento. Então é preciso descobrir os acessos, né? E também a gente escolhe os assuntos que são de fato importantes. Eu já vi casais com brigas homéricas
porque o café que o outro fez não estava tão bom quanto o outro esperava. Então vamos prestar atenção a essas discussões, às vezes, que são ineficazes, são estéreis, são somente briga de poder, é só para afirmar que eu mando em você e que eu tenho razão, que eu sou mais inteligente ou a mais inteligente. Se isso não está muito mais a serviço de confirmar um poder pessoal, em função de inseguranças muito profundas, eu preciso afirmar para o outro que eu sou melhor que o outro. Terceiro comportamento que pode maltratar muito uma relação a dois é discutir coisas. A gente faz muito isso, viu? É uma das coisas mais difíceis da gente mudar. Eu falo a gente porque eu também faço isso, muitas pessoas fazem, né? É a gente, numa situação, a gente aprender a falar da gente e não do outro. Às vezes há casais que parece que são dois promotores, sabe? É um tal de acusa um, acusa outro, acusa tudo tem advogado de defesa dentro da relação. E é preciso que a gente constitua defesas boas dentro da relação. Então a gente precisa aprender a falar para o outro, né, sobre o que a gente está sentindo. Isso surte um efeito muito melhor, é muito mais eficiente e a relação vai ganhando uma condição de diálogo e de maturidade muito maior. Porque isso garante que a pessoa vá criando uma intimidade com ela própria, ela vai sendo alguém que faz a leitura dela e não só acusar o outro e falar do outro. Uma outra dica, a última, importante dentro da relação, que às vezes a gente esquece, é que, veja, por mais adultos que sejamos, aparentemente adultos, né, resolvidos e tudo mais, a gente não percebe às vezes que existem aspectos infantis em todos nós. A gente diria, para usar uma linguagem mais conhecida, como tem sido falado, né? Mas todos nós carregamos uma criança dentro da gente. Às vezes uma criança mais desamparada, mais carente, às vezes uma criança mais criativa, mais sonhadora. Há certas coisas que abrem feridas antigas. Feridas essas que o companheiro ou a companheira não criaram. Já vieram. São feridas, às vezes, de desamparo, de relações familiares lá atrás muito difíceis, de modelos de relação amorosa que são modelos pouco confiáveis, né? Então é importante que a gente saiba disso, porque às vezes a questão não diz respeito à relação a dois. Ela abre a ferida, ela pode abrir a ferida, ela pode suscitar, ela pode declarar, mas ela não é a causa daquele comportamento. Quer dizer, aquele comportamento está ocorrendo ali, mas as razões dele às vezes estão lá atrás. Então, gente, essas 4 condições aí que eu refleti com vocês, vale a pena dar uma olhada e vale a pena avaliar como é, há quantas anda a relação a dois, a relação amorosa, porque a relação amorosa é talvez uma das relações que mais traz à luz os nossos lados melhores e piores. Então é importante a gente ter essa crítica, essa autocrítica. Numa crise, isso pode aparecer com muita clareza. Então preste atenção no dia a dia para que isso não se torne algo que vai se cronificando dentro da relação a dois, não é? E tornando a relação, às vezes, impossível de ser revertida. Então vamos prestar atenção e refletir sobre o que tem ocorrido.